Eu já tô chegando já, faltando um pouquinho para chegar e eu não aguentei. Eu esperei até 11 horas, ninguém veio, eu peguei e saí do lugar. Mas estou bem, eles estavam vindo me buscar. Não, eu dormi aqui, eu não aguentei não. Tô sozinha, mas eles estão vindo me buscar para ficar de boa. As mensagens de áudio enviadas pela técnica de enfermagem Lenilda dos Santos à família chocaram o país. Ela morreu sem comida e bebida no deserto do Novo México após ser deixada para trás pelo grupo de imigrantes ilegais do qual participava. O corpo da brasileira, encontrado em 15 de agosto, foi liberado na quinta-feira pelas autoridades americanas. Da mesma forma que ela, milhares de pessoas tentam a sorte na perigosa empreitada para ingressar nos Estados Unidos. Os brasileiros, via de regra, tentam driblar as dificuldades econômicas. Os hondurenhos fogem das gangues. Os haitianos fogem de tudo: miséria, caos político e os efeitos dramáticos de terremotos e furacões. Mesmo assim, eles também são barrados na fronteira. Essa onda de imigração ilegal acabou provocando uma crise na fronteira com o México, ali na altura da cidade de Del Rio, que fica no estado do Texas. A operação de retirada desses haitianos que chegaram aqui aos Estados Unidos em situação irregular deve ser retomada hoje. Pelo menos 3 aviões devem partir em direção a Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, levando esses imigrantes haitianos agora de tarde. A crise de imigração na fronteira sul dos Estados Unidos vem de muito tempo. A diferença agora é que muita gente tem sido atraída pela falsa promessa de que está mais fácil entrar ilegalmente após o fim da era Trump. Com isso, o volume de imigrantes ilegais barrados e deportados só aumenta. Entre outubro de 2020 e agosto deste ano, mais de 46 mil brasileiros foram barrados, 6 vezes mais do que o registrado em um intervalo semelhante do ano anterior. E nessa semana, milhares de pessoas de outras nacionalidades seguiam acampadas em um dos pontos mais críticos da fronteira. Mais de 14 mil imigrantes em situação ilegal estão acampados em torno dessa ponte na cidade de Del Rio, no Texas. A maioria é de haitianos, mas também há pessoas de outros países da América Central, como Honduras, Guatemala e El Salvador. Em que medida o governo Biden mantém a linha dura de Trump para conter a entrada de imigrantes ilegais? Como os agentes de fronteira atuam em relação às diferentes nacionalidades? E de que forma os americanos percebem o agravamento dessa crise? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a pesquisadora e professora da Escola de Educação de Harvard, Gabriele Oliveira, e com o colunista Guga Chakra. Fique com a gente. Professora Gabriele Oliveira, a imigração sempre foi uma questão nos Estados Unidos, mas muitos analistas consideram que o que está acontecendo nesse momento na fronteira com o México é uma crise migratória. Por quê? Bom, a crise migratória, normalmente, ela é reportada, ela acontece pela quantidade de pessoas que estão em um mesmo período na fronteira pedindo asilo político ou tentando fazer essa travessia para os Estados Unidos. A quantidade, o acúmulo de pessoas de uma só vez na fronteira, né? E essa é a ideia de que aí vira uma crise, porque os Estados Unidos diz: nós não temos a estrutura para processar todos esses casos, então vira uma crise, porque as pessoas começam a ficar ali exatamente ou embaixo das pontes, ou perto dos rios, ou dormindo em lugares muito vulneráveis, tendo problemas com calor, falta de comida, problemas médicos. Então isso tudo constitui o que acaba sendo chamado de uma crise humanitária. Ontem à noite, Trump disse que os agentes de imigração estão planejando uma mega operação para a semana que vem. A ideia é realizar prisões em massa de imigrantes que estão em situação ilegal nos Estados Unidos. Professor, em que medida o fim da era Trump, que foi marcado por medidas muito duras contra os imigrantes ilegais, especialmente no ano passado, no ano da pandemia, gerou uma falsa expectativa de que seria mais fácil entrar nos Estados Unidos a partir de agora, o que de certa forma agravou essa crise na fronteira com o México?
Pois é, exatamente. Quando as pessoas falam, né, uma crise imigratória, às vezes é colocada a culpa nos imigrantes, né? Então, porque as pessoas se acumularam ali na fronteira, então a culpa é das pessoas. Quando, na verdade, essa é uma crise feita por políticas públicas. Então, como você mesmo fala, né, no governo do Trump, com várias medidas, incluindo a medida, né, famosa Título 42, que foi invocada. É uma medida que existe, que é parte do discurso de saúde pública, ou seja, você pode deportar ou não deixar a pessoa entrar se a pessoa for uma ameaça para a saúde pública no país. Com o Covid-19, isso virou uma medida automática, porque qualquer pessoa que pode chegar ali na fronteira, os Estados Unidos podem dizer, olha, isso é uma ameaça à nossa saúde pública, então você vai ter que ser deportado. E essa foi uma medida invocada pelo governo do Trump. O governo do Trump também teve uma outra medida que foi chamada aqui em inglês, né, como Migrant Protection Protocols, que significam os protocolos de proteção ao imigrante, ou seja, qualquer imigrante que chegasse ali na fronteira, houve um acordo com o México para que o México fosse o país que ficasse responsável por aquelas pessoas até que as pessoas pudessem ir à frente a um juiz e que o juiz escutasse o caso de asilo das famílias e das pessoas imigrantes. Então, todas essas medidas juntas criaram essa demanda suprimida, né, que ficou essa ideia de que muita gente ficou nesse limbo, né, político, nesse limbo de tentar entrar e não conseguiu entrar. E aí, com a chegada do Joe Biden, houve uma desinformação, uma série de desinformações que foram distribuídas, né, por mídias sociais, WhatsApp, várias redes que os imigrantes usam para saber qual é a rota mais segura para passar, qual lugar, inclusive, que eles devem chegar até a fronteira, e essa ideia de que com o Joe Biden, fronteiras abertas, porque ele é um democrata. E isso não podia estar mais longe do que acontece agora. Agora, professora, por qual razão que o presidente Joe Biden mantém esse dispositivo chamado Título 42, que facilita em muito a velocidade para deportar imigrantes ilegais? Pois é, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem duas razões principais. A primeira razão é que o governo democrata, o governo do Joe Biden, não é um governo de fronteiras abertas, nunca foi. Então, essa ideia construída de que ele seria uma pessoa completamente diferente do governo do Trump, ela vem muito com o discurso do Biden, que é focado internamente, ou seja, vamos dar caminhos para as pessoas que já moram nos Estados Unidos, são indocumentadas, e vamos dar esse caminho. Mas manter o Título 42 em ação é algo que tem um custo muito baixo para o governo do Biden e que é a ferramenta mais rápida que eles têm de não lotar o sistema judiciário deles em termos dos casos que vão ser processados. Então, eles ficam com essa, né, uma moeda de negociação, onde também deixa os republicanos um pouco mais apaziguados, falando, tá vendo, a gente ainda está mantendo, tem esse discurso de saúde pública, porque as pessoas, né, mesmo as pessoas que são mais pró-imigração nos Estados Unidos, também têm muito medo do que isso pode acontecer com a pandemia. E como a gente teve um aumento aqui nos Estados Unidos por questão da variante, né, Delta, isso também veio muito no momento certo para o Biden falar, não, eu preciso manter isso porque a pandemia não acabou e pode gerar sim um problema, mas para o governo do Biden, né, é a ferramenta mais rápida, com menos custo que pode ser implementada no momento. Especificamente no caso dos haitianos, teve até uma confusão que causou esse afluxo tão grande de pessoas, né? Gente até que já tinha saído do Haiti há muito tempo, já em 2010 estava vivendo em outros países da América Latina. Eles entenderam que poderiam ter direito a uma concessão de status de proteção depois do assassinato do presidente haitiano e correram para a fronteira, e não é verdade, né? Com certeza, aí a gente vê o poder da comunicação, da desinformação, né? É um poder muito grande e isso é também feito por essa ideia da esperança. A gente sempre tem que lembrar, eu sempre tento falar muito disso, que isso são pessoas, são famílias, né? São pais, mães, com muitas crianças pequenas, que o que eles querem é um futuro melhor para a família. O que eles querem é uma vida estável, uma vida digna, que é um direito humano, que todos nós temos direito a ter. Então, essas pessoas que estavam no Brasil, no Chile, no Panamá, nunca, na verdade, tiveram uma oportunidade real, né, de ter a documentação certa, de poder ter uma oportunidade clara, né, de ter um status que não é só provisório, porque os Estados Unidos, eles fazem muito isso, eles dão muitos status provisórios que podem ser tirados
a qualquer momento. Então, que é uma medida que também chega a ser cruel, né? Então, para os haitianos foi um momento de esperança. Vamos tentar essa vida melhor, agora é a hora. Eu ainda fico surpreendida com o número, né? Os 14 mil que chegaram a ser reportados ali na fronteira, e a ideia de como a esperança no final, eu sempre falo isso também, né? Que não adianta construir muro alto, as pessoas sempre vão dar um jeito de tentar uma oportunidade melhor para a vida delas. Essa é a sobrevivência humana, é o que move as pessoas. Professora, a senhora esteve na fronteira, né, no ano passado. Qual é o perfil dessas pessoas que estão tentando entrar nos Estados Unidos? O que a senhora observou por lá? Varia muito dependendo do país de origem. Por exemplo, os brasileiros, a maioria dos brasileiros que eu encontrei na fronteira são pessoas que sim estão fugindo, né, estão querendo sair de um país que eles consideram instável, com uma economia, né, várias pessoas falam, olha, o salário continua o mesmo, mas todos os custos continuam aumentando. Então, completamente endividadas, pessoas que venderam um carro para poder pagar, né, o coiote, que são as pessoas que fazem essa navegação do ponto A até ali a fronteira. Então, dos brasileiros tem muito essa questão. Lenilda dos Santos, de 49 anos, trabalhava como técnica de enfermagem em Vale do Paraíso, interior de Rondônia, a 370 quilômetros da capital Porto Velho. Ela já tinha morado durante 10 anos em Ohio, nos Estados Unidos, onde trabalhou como faxineira. Voltou para o Brasil 3 anos atrás, mas não conseguia se adaptar e quis ir morar nos Estados Unidos novamente. Pessoas que vêm de El Salvador, da Guatemala, da Nicarágua, de Honduras, são pessoas que realmente estão fugindo de violência de gangue, ou seja, pessoas que ou gangues tentaram, né, ter processos de extorsão, falar, se você não me pagar isso, você vai ter que se juntar a nós, ou sequestro até de crianças menores ou de adolescentes. Então, é fugir realmente de a vida ou a morte, basicamente. Como que eu faço para continuar vivo, saudável, continuar podendo dar um futuro para minha família, ou ficar num lugar onde a violência vai acabar deteriorando de uma maneira muito grande para a família inteira. Essas pessoas têm muito medo da vulnerabilidade dos próprios filhos, especialmente meninas, que também acabam sendo vítimas de estupro e de violência local. Então, esse é um caminho que é o único de esperança. Muitas mulheres também fugindo de situações de violência doméstica. Inclusive, ali na fronteira, nos abrigos que eu visitei, tinham mulheres com marcas, né, visíveis de violência doméstica, crianças também. Então, eram pessoas que estavam fugindo realmente ficar nessa questão de entre a vida e a morte. E aí essa diferenciação é importante para as autoridades, né, especialmente os agentes de fronteira. A senhora percebe distinção nos casos diferentes, ou seja, quando tem uma perseguição de fato, a pessoa corre risco de vida ou a sua família corre um risco evidente, claro. Já tem gente, como a senhora mencionou, do Brasil, que busca uma condição melhor de vida. Como é que os agentes encaram essas diferenças? Isso é muito interessante, porque os agentes de fronteira, eles historicamente têm um pouco mais de livre-arbítrio ali. Eles têm mais decisão local no que eles consideram quem eles vão deportar ali na hora, ou seja, colocar no ônibus e volta para o México, ou quem eles vão trazer para um centro, né, de detenção ou para algum momento para poder fazer esse processamento de dados. Eles têm esse poder ali na hora. A questão muito grande eu sempre falo, para os brasileiros, é muito raro conseguir asilo político, porque o Brasil não entra na classificação meio que tradicional do que é um país instável, com gangues, com violência, como Honduras, El Salvador e Guatemala, no caso, entram, e agora também o Haiti, né? Então, o Brasil às vezes não se classifica nisso, então torna o caso muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, tem menos brasileiros na fronteira do que outras nacionalidades. Então, isso dá também um poder, né, da polícia de fronteira de falar assim, bom, não tem tantos brasileiros, então existe meio que uma ideia de uma cota, que
mais brasileiros podem entrar e podem passar por esse processo. Então varia muito ali do que o próprio, né, ou a própria polícia fronteiriça decide, o que é um problema muito sério, porque mesmo em 2018, quando a gente viu na época do governo do Trump com a separação de famílias, tinham muitas famílias que bebês, né, de 4, 6 meses eram separados de famílias, mas outras pessoas da polícia não fizeram isso, não exerceram aquilo. Então isso são guias, né? Isso não chega a ser legislação. Então o que acaba sendo é que eles acabam com um poder muito grande na fronteira de tomar essa decisão imediata de quem tem uma chance de poder falar com o juiz e apresentar o caso. Pois é, essa política de separação dos menores das famílias, isso foi, acho que, o ponto mais baixo da política migratória do governo Trump, né, extremamente criticado. Pelo menos isso já foi revertido no governo Biden, apesar de todas as deportações e de ser também, como a senhora disse, um governo que não tem as portas abertas? A única coisa realmente que o governo do Biden reverteu em janeiro, quando começou, foi dizer que menores que não estão acompanhados não vão ser deportados. Então, se são crianças, né, até 18 anos, não serão deportados sozinhos, que eu acho que é o mínimo, né, que você não vai deportar uma criança de 7 anos de volta ao México, ao Salvador, sozinha. Então, foi a única coisa realmente que o governo do Biden reverteu. O governo do Trump, em 2018 mesmo, passou uma medida provisória que acabava com essa separação. Essa separação, como que ela existe agora? Pais chegam até a fronteira, veem que como família eles não têm chance de ir para o outro lado, eles não veem a oportunidade, eles não veem um caminho, eles não veem um processo claro, e às vezes as crianças são incentivadas a irem sozinhas, a atravessar para o outro lado. Inclusive a gente viu fotos de crianças abandonadas, né, no meio de um mato, ou crianças sendo jogadas para o outro lado do muro, né, tem vídeo disso, que é o desespero dos pais tentando falar, se a gente não tem chance de cruzar, que meus filhos pelo menos tenham. Eu acabei de fazer uma entrevista com uma família que no final acabou conseguindo cruzar, de Honduras, mas a mãe falou claramente, eu dava mais 2 dias, se a gente não conseguisse cruzar juntos, eu já ia ter falado para os meus filhos irem sozinhos, porque é o único jeito deles sobreviverem. Então a separação, ela acaba acontecendo, mas de outra forma. Então, uma política não acaba só porque uma medida provisória passa. Professora Gabriele Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Muito obrigada, professora. Um abraço. Obrigada, gente. Guga Chakra, quando Donald Trump saiu do governo, a grande expectativa na área de imigração era por moderação, naturalmente, né? Um presidente com um novo perfil. E agora a gente tem visto a repetição de cenas bastante complicadas, tristes na fronteira, especialmente nessa fronteira com o Texas. Como é que repercute internamente essa posição do Biden, especialmente com o seu próprio eleitorado democrata? Olha, Roberto, a situação é a seguinte, realmente no discurso, o Biden, ele tem um tom muito mais moderado do que o ex-presidente Donald Trump. A gente não pode esquecer, o Trump era abertamente xenófobo e preconceituoso, ele chegou a classificar o Haiti, país africano, dizendo que os imigrantes do Haiti e do continente africano vinham de países que eram buracos de merda, né, shitholes. Ele falou literalmente isso, classificou os mexicanos como traficantes, criminosos, enfim. O Biden não tem esse discurso. Agora, a postura do Biden em relação à imigração na fronteira tem sido, como a gente vê, bem radical, não mudou muito em relação ao Trump. Ele mantém as deportações, como a gente vê no caso dos haitianos. E por que isso ocorre? Olha, Roberto, a questão é a seguinte, o Partido Democrata, eles sempre tiveram planos para a questão da imigração, quando se fala dos imigrantes sem documentos ou em situação ilegal que já estejam nos Estados Unidos. Eles nunca tiveram uma proposta muito clara para os imigrantes que tentam entrar no país. Já o governo Trump tinha proposta para as duas, radicais, propostas muito duras, de tentar bloquear ao máximo, construir muro na fronteira e deportar ao máximo os imigrantes que estavam aqui dentro. Então tem esse problema, porque na imigração você tem a questão da atração, quer dizer, os Estados Unidos sempre
atraíram imigrantes, e da repulsão, que são aqueles países que as pessoas querem ir embora. Você vê que não há imigração em massa, para ficar na América Latina, de costarriquenhos ou chilenos ou uruguaios para os Estados Unidos, porque não há a repulsão naqueles países. Você fica lá porque você tem oportunidades, são países mais estáveis. Os imigrantes em geral vêm de países como Honduras, El Salvador, Haiti, Guatemala, Venezuela. Por quê? Porque são de nações muito instáveis, então tem aquela repulsa. A atração é difícil acabar, porque os Estados Unidos sempre vão ser um lugar com muitas oportunidades. O Trump tentou acabar com a atração, falando, se você vir, vai ficar em jaula, vai ser preso e vai ser deportado. O Biden acaba agindo da mesma forma, indiretamente, ainda com um discurso menos radical. Mas, na verdade, o ideal era que eles agissem para evitar a repulsão, para que a situação nos países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti fosse melhor e as pessoas não quisessem ir embora. E, ao mesmo tempo, reformar o sistema imigratório americano para que os Estados Unidos continuem atraindo pessoas, mas que seja de uma forma organizada, atraindo tanto pessoas que queiram empregos de alta qualificação, que exijam até doutorado, como Google, Facebook, a Microsoft querem contratar, como também imigrantes que queiram trabalhar em empregos na lavoura ou entregadores, que os Estados Unidos também precisam desses profissionais. Mas o Biden está sofrendo críticas internas, Guga, inclusive dos próprios democratas por causa dessa crise. Ele já foi muito criticado por causa da saída desastrada da forma como foi do Afeganistão, né? E agora também essa crise migratória. Sim, sofrendo muitas críticas. No caso do Afeganistão, as críticas foram generalizadas. No caso da imigração, sim, de uma parcela do Partido Democrata que acha repugnante, cruel, desumano, sem compaixão a postura do Biden na fronteira. No mês passado, 195 mil pessoas foram detidas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Em julho, esse número passou de 200 mil pela primeira vez em 21 anos. Quando a gente vê agentes fronteiriços com chicote indo para cima dos haitianos, com o governo Biden deportando milhares de haitianos para o Haiti, que é um país que todos nós sabemos que, além de passar por uma enorme crise política, afetada por terremotos, por furacões, é a nação mais pobre de todo o hemisfério ocidental. Você acha que tem alguma chance de mudança, de inflexão na política migratória do governo Biden diante dessa crise, ou não é prioridade nesse momento? Prioridade até mas daí tem muitas divergências. Porque é completamente quebrado o sistema imigratório dos Estados Unidos. Quer dizer, eles até têm propostas razoáveis para resolver a questão dos imigrantes que estão aqui dentro, mas na fronteira ninguém sabe o que fazer. Você tem que, claro, tentar transformar a imigração legal americana, que hoje tem a base, tem a loteria, tem a questão por laços familiares, e tem daí aqueles lá que tem os sponsors, né, que são patrocinados por grandes empresas, aquelas pessoas que tentam sozinhas. Mas é muito difícil, na prática, imigrar legalmente para os Estados Unidos, ainda que você tenha muita qualificação, diferentemente do que acontece com o Canadá, que tem uma política de pontuação, né, para atrair talentos para o país. Então os Estados Unidos tinham que, em primeiro lugar, fazer uma política que atraia talentos para os Estados Unidos. Você vê, às vezes, um indiano, um brasileiro termina um doutorado numa grande universidade como o MIT, aí tem um visto lá que eles chamam de OPT, para ficar uns 2, 3 anos, e daí não consegue um visto de trabalho e vai embora. Muitos indianos, chineses acabam voltando para os países deles, você perde esse talento. E, em segundo lugar, porque a economia americana precisa também daquela mão de obra, que eu estava falando agora há pouco, que é para trabalhar, para entregar comida, para trabalhar na agricultura e uma série de outras profissões. Então eles também tinham que reformar para tentar atrair
essas pessoas. Imigrante sempre é bom. Veja o estado mais rico do Brasil, o estado de São Paulo, e como chama a rodovia que vai de Santos para São Paulo? Rodovia dos imigrantes. São Paulo os imigrantes tiveram um papel muito importante na construção do estado. E os Estados Unidos mesmo, um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma enormidade, o país com mais imigrantes que tem. Você vê o Canadá, país com imigrantes, a Alemanha, o Reino Unido, Israel, são países onde os imigrantes são muito importantes. O problema, a gente sempre vê, são os países onde não há imigrantes, que na verdade há emigrantes, onde as pessoas vão embora. O Brasil, infelizmente, era um país de imigrantes no passado, né, que as pessoas queriam ir para o Brasil em busca de oportunidade. Hoje se tornou uma nação de emigrantes. Explica, inclusive, a crise, né, econômica que o Brasil passa há muitos anos. Então, eu acho que os democratas precisam urgentemente de uma reforma do sistema migratório. Guga Chakra, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Guga. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado para vocês. Sempre contem comigo. Um abraço, Roberto. Um abraço, Carol. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.